Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Que seja uma noite inspiradora para nós, que possamos mais uma vez nos desconectar um pouquinho do mundo lá fora, dos nossos problemas, agitações, e vamos concentrar apenas nesse instante, nessa paz aqui reinante. Vamos manter a nossa mente equilibrada, o nosso pensamento direcionado ao objetivo desta noite, que é o estudo da obra de Emmanuel, Pão Nosso, que destaca de uma forma abrangente alguns trechos do Evangelho. Que essas palavras possam ser inspiradoras na nossa vida, realmente possam modificar-nos o pensamento, a conduta, os objetivos, e a cada dia possamos nos tornar pessoas melhores, mais ativas no bem. Nessa noite, mais uma vez, nossos queridos irmãos espirituais possam compartilhar conosco nesses momentos, nos protegendo, nos auxiliando, nos intuindo. Que Deus abençoe a cada um de nós, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, gente. Hoje nós vamos começar então o capítulo 71 do livro Pão Nosso, de autoria do Chico Xavier, né? Pela inspiração, pelas mãos iluminadas de Emmanuel. E hoje nós vamos ter uma fala de Jesus, que está em Mateus, capítulo 10, versículo 14, que é bem conhecida. E vamos ver a aplicabilidade dela na nossa vida. Aliás, é um conselho assim salutar, é um conselho muito, muito importante para que nós possamos realmente refrear alguns ímpetos negativos que temos e escolher novas diretrizes. E fala assim: e se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó de vossos pés. Se a gente for levar o pé da letra, o que a gente vai subentender? Que a gente entra em determinado local e pega a poeira ali acumulada. Pé da letra. É essa a intenção? De jeito, de forma alguma. Então, muitas coisas no Evangelho nós precisamos interpretar para que possamos ter a real noção do significado dessas exortações, né? E se ninguém vos receber, ou seja, os apóstolos estavam numa missão de levar a mensagem da Boa Nova a todos os rincões. E a advertência do Cristo foi a seguinte: aqueles que não quiserem ouvir a palavra, modificar, ou aqueles que te ridicularizarem ou hostilizarem, dê meia volta. Sacudir o pó não é simplesmente ignorar aquela forma de tratamento pela qual foi recebido. É muito mais do que isso. É não levar consigo nada, absolutamente nada, que possa estar ali embutido no seu coração. Que seria o quê? Puxa, a mágoa, né? Eu fui levar uma boa nova, uma mensagem de paz, de amor, de alegria, e fui maltratado, mal recebido. E geralmente o que acontece nesses casos? A pessoa fica ressentida, magoada. Então esse sacudir o pó não é literalmente a poeira, é sim não levar os miasmas oriundos daquela
abordagem. Ou seja, não guardar mágoa de forma alguma. Então, simplesmente ignora e parte para outra. Imagina se todas as nossas ações que não foram bem-sucedidas fossem dignas de guardarmos no nosso coração uma mágoa, um sentimento de vingança, e pior ainda, né? A contrapartida daquilo que nós recebemos. Seríamos o quê? Não portadores da boa nova, mas sim vingadores, justiceiros. E não é o caso. Nós somos o quê? Apenas voluntários do bem. Pessoas que compreenderam, numa certa altura da sua existência, a grandiosidade do Evangelho e tentam compartilhá-lo com outras pessoas. O que acontecia lá na época do Cristo é realmente a mesma coisa, um compartilhamento da Boa Nova. Naquela época, nós bem sabemos, os meios de comunicação não existiam, então era tudo no boca a boca. Um que falava para o outro, que falava para o outro, com raras transcrições por escrito. Então o trabalho era árduo, de pessoa a pessoa. Cada pessoa é de um jeito. Cada pessoa tem a sua ignorância ou tem a sua mansuetude característica. Iam ser recebidos das formas mais diversas. Pensa bem, se você tem um pouquinho de orgulho, de vaidade, como que você vai se portar num caso de ridicularização, né? De total ignorância, ou de agressividade, ou de zombaria? É complicado, é complexo. Para nós é difícil, é muito difícil. Dói no nosso íntimo quando nós falamos alguma coisa. Nós somos espíritas e temos, logicamente, a nossa lógica doutrinária. E quando a gente a exterioriza e outras pessoas ridicularizam, ou é difícil, né? Você conter o que é aquele ímpeto, aquela revolta. Mas vamos seguir a mensagem de Jesus. Olha, não guarda essa mágoa, não guarda esse rancor, porque o que faz? Vai fazer mal só para quem guarda. A vida, gente, é feita de escolhas. Todas as nossas escolhas têm repercussão. O nosso caminhar de amanhã é construído hoje. Então, se os nossos passos não forem corretos no presente, o futuro que nos aguarda vai ser um futuro mais complicado. Então, o que Jesus nos salienta aqui é justamente que mantenhamos a nossa postura, não alteremos a nossa forma de ser e de sentir pelas palavras, gestos e ações de outras pessoas. Não sejamos influenciados. E se alguma vez sejamos ridicularizados, menosprezados, apenas deixa passar. Esquece e segue a vida. Uma coisa complementar, uma frase complementar a essa, é que ela não te dá pérolas aos porcos. Lembram dessas? Ninguém vai sair com um punhado de pérolas jogando pérola para porco. Ninguém vai fazer isso. Louco ainda ninguém é. Mas o que seriam essas pérolas? Seria que nós temos de maior valor, que é a doutrina, o conteúdo doutrinário. Então você vai levar conteúdo doutrinário àquelas pessoas que ainda não têm condições de compreender, vai ser um exercício inútil. Então a própria inteligência, né, a própria razão diz, olha, em certos locais não tem jeito, para certas pessoas não dá. A melhor forma
de se ensinar o Evangelho para determinado grupo de pessoas é através do exemplo. Só isso. Seja, e você já está repassando a ideia. Agora, falar, explicar, tentar convencer aquele que não pensa, não raciocina, não tem essa lógica, não tem esse cabedal de conhecimento, é um trabalho que não vai surtir um maior efeito, mas a boa ação, o trabalho no bem, a paciência, a tolerância, a abnegação que nós utilizamos, que nós realizamos no dia a dia, esse sim é o maior exemplo, é a maior propagação do Evangelho que nós podemos fazer para todo mundo. É a nossa conduta. Vamos lá, vamos ver o que Emmanuel nos fala sobre esse texto. Os próprios discípulos materializaram o ensinamento de Jesus, sacudindo a poeira das sandálias, em se retirando desse ou daquele lugar de rebeldia ou impenitência. Todavia, se o símbolo que transparece da lição do Mestre estivesse destinado apenas a gesto mecânico, não teríamos nele senão um conjunto de palavras vazias. A gente pode fazer um paralelo a uma coisa muito comum. Vamos trazer isso para o nosso dia a dia, né? Uma coisa muito comum que a gente fala, acho que todo mundo fala. Eu te perdoo, mas na realidade não perdoa nada, da boca para fora. Eu te perdoo, mas vai demorar para esquecer. Umas coisas bem incoerentes, né? Eu não quero teu mal, mas Deus vai te castigar. Pois é muito incoerente, porque o que vale é a nossa intenção. É nela que está impressa tudo. A nossa matriz é o nosso pensamento, nós somos, nosso espírito é o nosso pensamento, é a parte pensante, a parte que realmente aciona tudo. E se nós não vivermos em verdade conosco, com os nossos sentimentos, vamos estar irremediavelmente e constantemente em faltas, em equívocos, em desvarios. A melhor coisa que é para poucos, há de convir que é para poucos, é o negócio seguinte: se algo é feito a contragosto seu, não guarda mágoa, para não ter que depois perdoar. Não deixar chegar nesse caminho. Quando chega o caminho, eu perdoo tal pessoa, é porque você já julgou aquela pessoa culpada. Então, a partir do momento que você julga a pessoa culpada, é porque você já se ressentiu daquilo. E você ter que perdoar é ter que alijar de dentro de si uma mágoa que você mesmo deixou que proliferasse. Então, o que é mais interessante, mais importante de se fazer? Não guardar mágoa. Sacudir, pó. Deixa para lá, relevar. Cada vez que a gente tem que pensar assim, puxa vida, eu tenho que perdoar tal coisa, tal pessoa que fez isso comigo. Para que esse trabalho? Por que a gente tem que realizar isso? Porque nós julgamos ainda as pessoas. E por que nós julgamos as pessoas? Porque nos achamos superiores. Quando nos achamos superiores, a gente se acha no direito, você está errado, você errou, você fez isso, você fez aquilo.
e você se acha a pessoa prejudicada. Já pensou se a moda pega e o Cristo faz a mesma coisa? Eu vou julgar aqueles que me condenaram. Ele julgou? Está escrito no Evangelho alguma coisa assim que Jesus destinou a estes uma sentença dolorosa? Ou simplesmente pediu ao Pai? Pensem bem na frase. Ele pediu ao Pai que perdoasse, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Ele não falou assim, eu perdoo. Ele pediu ao Pai que eles perdoassem. Notaram a sutileza da frase? Porque aquilo que fizeram com Cristo, ele não se revoltou, não guardou mágoa de ninguém. Agora, veja o quilate desse espírito para ter uma ação desse tamanho. Imagina nós, se alguém pisa no nosso pé, no ônibus lotado, a gente já quer dar uns tabefes, né? Pensa bem, de qual a distância que existe entre nós e os nossos irmãos mais evoluídos. A distância quilométrica. Então, quando nos fala, nos dá esse conselho, olha, não guardeis mágoas, deixa para lá, releva. Vai nos poupar muito tempo e muitos dissabores. O ensinamento, porém, é mais profundo. Recomenda a extinção do fermento doentio. O que seria esse fermento doentio? Justamente esse sentimento de revolta. Para que guardar isso? Imagina-se quantos acontecimentos ocorrem conosco durante um dia. Se todas as contrariedades a gente guardar aqui dentro, imagina como é que vai ficar o nosso coração. Vai ficar um tumulto só. Pois é. Infelizmente, é uma prática constante nossa ainda. E é tão natural que a gente não nota. A gente acha normal. Guardar aquele ressentimento, guardar aquela mágoa. Assim, tal pessoa, pronto. Você já tem contra essa pessoa algo que desabona. E contra essa uma, contra essa outra, contra essa outra. E aí vai no dia a dia. E nós vamos acumulando isso no nosso coração. Há de se convir que é uma pressão assim, meio forte, né? É um sentimento deletério, um sentimento contrário à lei de evolução, contrário à lei de amor. Isso nós concordamos. E tudo que está fora da nossa lei, né? A lei que nos rege, nos prejudica. Então, o que vocês acham que vai acontecer com a gente quando guardamos esses pequenos rancores cotidianamente? O que vocês acham que vai acontecer? Vai chegar um ponto que satura. E isso aí começa a repercutir no nosso corpo físico. E começamos a ficar enfermos, de acordo com o grau, né, de intensidade desses acúmulos. Chegando a um ponto de nós desenvolvemos o quê? Problemas mentais, problemas orgânicos, problemas depressivos, problemas de toda sorte, que se manifestam no nosso corpo físico. Ele não aguenta essa pressão. Nós não fomos criados para as trevas, entre aspas. Nós fomos criados para a luz. Fomos criados para os bons sentimentos, não para os maus sentimentos. E quando a gente vai para o lado dos maus sentimentos, tem uma coisa que se chama, uma trava, que impede que a gente vá mais profundo ainda, que chama-se dor. Aí a dor chega em forma do quê? De enfermidade. Tem várias formas da dor aportar no nosso organismo, seja ele uma dor emocional ou uma dor física. E elas são freios
que impede que a gente vá para o caminho de acúmulo de cada vez coisas piores. Acontece, por exemplo, no nosso organismo físico, assim, um exemplo bem banal. A pessoa que ingere muita bebida alcoólica. Tem algum problema você tomar uma cervejinha no final de semana? Com moderação? Vai ocasionar um problema físico? Não vai. Todo mundo sabe que não. Mas e se você tomar 10 no final de semana? E se você tomar todos os dias? Tem um diferencial, né? Então, alguns deslizes nós cometemos no nosso dia a dia. Pensamentos que não deveriam ser criados, a gente cria. Por N motivos. Um ou outro é fácil de você retificar. Mas e quando nossos pensamentos negativos são 10, igual a bebida alcoólica? 10 a todo instante, todo dia. O que vai acontecendo com o nosso organismo? Vai se saturando dessas energias. Vai se saturando. Que uma forma de alívio dessa saturação é que tudo isso é absorvido pelo nosso organismo físico, nosso corpo. E ele começa a adoecer. Quando ele adoece, é o freio para que a gente mude o nosso roteiro. Simples assim. Bem simples. Então, tudo que acontece conosco só depende das nossas escolhas. Ah, mas eu fiz tanta coisa errada, mas sem saber, pela ignorância, pelo desconhecimento. É uma atenuante, mas que não te livra da culpa. É uma atenuante. Atenuantes não livram da culpa. Então, você tinha mecanismos de procurar o conhecimento, mas além de tudo, a gente sabe, pelo menos nos dias de hoje, o que é certo e o que é errado. A gente sabe, todo mundo sabe. Alguns ignoram. Tem um amigo que falou uma coisa uma vez para mim, assim, em grupo, né? Depois do futebol, conversando. Faz aquela rodinha, o pessoal abre uma cerveja, começa a tomar uma cervejinha ali, depois do futebol, e cerveja vai, cerveja vem, sabe como é que é, né? O pessoal às vezes exagera. E teve uma frase que me marcou, que foi a seguinte: um dos meus amigos falou o seguinte, olha, tal pessoa era conhecido do grupo. Quando acorda de manhã, acorda assim, tremendo por falta de bebida, falta do álcool, né? Então ele já levanta, já toma uma e aquela tremedeira passa. Vocês sabem como é que funciona isso com quem é alcoólico. Muito bem. Aí ele teve a brilhante frase de falar assim: quando chegar nesse nível, eu paro de beber. Na hora que chegar no nível de ter que tremer, de ter que beber alguma coisa, aí eu paro. Pois é. Sabe que faz mal. Vai por esse caminho. E quando chegar nesse estágio, é porque já está avançado. Avançadíssimo. Por que acha que treme? Vocês sabem por que a pessoa treme pela falta de bebida, falta de álcool, pela dependência? Porque o seu cérebro já está totalmente comprometido. Imagina que tudo que a gente faz com o nosso corpo físico repercute no nosso corpo espiritual. Então você tem uma vida em que você maltrata, vamos falar desse jeito, se você maltrata o seu corpo físico a vida inteira, com álcool, com estresse, etc. Como é que você retorna para o plano espiritual? Como é que está o seu corpo perispiritual?
Igualzinho, está grudado, não está? Nosso corpo perispiritual está aqui grudado, molécula a molécula no corpo físico. Lesei esse aqui, lesou aquele lá. Como é que volta para o plano espiritual? É enfermo, doente, viciado. Olha que boa escolha. Não é? Então, tudo na vida tem uma repercussão. Se a gente fizer as boas escolhas, imagine o que nos aguarda. Vamos ver o contrário, não está vendo só o lado negativo, né? E o lado positivo. Tudo que você faz de bem para o próximo, você recebe dobrado, triplicado, às vezes centuplicado. Acho que todo mundo já fez uma boa ação, pelo menos uma boa ação na vida. E a gente sabe qual que é o sentimento que nós nutrimos posteriormente, a ação, a boa ação. A gente se sente muito bem, né? A gente se sente leve, radiante, uma energia totalmente diferente da nossa normalidade. Imagina isso feito naturalmente em todos os instantes. Você viver dessa forma, conforme o Evangelho nos orienta. O que virá em contrapartida para nós? Não que nós vamos fazer esperando a contrapartida. Isso aí já acaba com todo o merecimento. Mas quando nós fazemos espontaneamente, imagina o que seria esse reino dos céus dentro de nós. É o que nós buscamos, o que nós procuramos. Mas a gente vai ainda para o lado materialista. Por enquanto, estamos indo. Satura, esse negócio satura. Energias, por mais atraentes que sejam energias sexuais, elas saturam. Vícios de toda sorte, sejam eles dos mais leves aos mais pesados, saturam. O nosso espírito não foi feito para isso. Estamos indo na contramão. Chega um ponto que o indivíduo não aguenta. Ele se desilude a um tal ponto que se entrega. E há necessidade do quê? De ser socorrido. Lembra do filme que passou agora, Os Mensageiros? No cinema? Assistiram? O que aconteceu com o rapaz lá? Esqueci o nome dele. Vamos dizer assim, o vilão da história, né? O que aconteceu? Otávio. O que aconteceu com ele? Ele foi às últimas consequências, chegou ao ponto que não aguentava mais. Ele foi às últimas consequências. Isso demorou muito tempo para ele ser socorrido. E olha, o livre-arbítrio dele foi respeitado. Foi respeitado o livre-arbítrio. Mas chega um ponto que tudo que ele fazia e tudo que ele quis fazer foi permitido. Chega um ponto que a desilusão é tamanha que o indivíduo se entrega. E aí vem o movimento contrário. Você vem consertando todos os equívocos que você cometeu. Fora essa lei de ação e reação, que não é o motivo que pauta aqui, e sim é não guardar as mágoas, não guardar maus sentimentos dentro de si, tudo é uma questão de escolha nossa. Os nossos pensamentos e as nossas ações, nossas palavras, são resultados da educação que nós temos. Estou falando da educação que vem do berço, não. A educação que nós angariamos em todas essas existências. Nós somos hoje o resultado de todo esse processo evolutivo. E nós temos hoje uma visão, vamos dizer assim, que seja a nossa educação, nosso jeito de ser, nossa personalidade, né? E ela precisa se manifestar
para que a gente possa realmente compreender que estamos do lado certo ou se tem alguma coisa para ser corrigida. E a vida nos dá essa diretriz. Ó, você pode agir. É um mundo de provas. Ó, você tem uma prova em branco para você preencher. Mas se você errar, vai perder aqueles pontinhos e vai ter que fazer de novo. E fazer de novo, até tirar o 10. Isso chama-se educação. Não é punição. Então, o que convém a nós, espíritas ou não espíritas, cristãos em geral, fazer? Seguir o caminho do bem, do Evangelho, do amor ao próximo e da ação no bem. Sim. Não guardar os tesouros do conhecimento, do saber, da religiosidade, exclusivamente para nós, mas dividir com todos um pouquinho um pouquinho de luz que nós já conseguimos acender em nossa mente e nosso espírito. Sacudindo o pó dos pés é não conservar qualquer mágoa ou qualquer detrito nas bases da vida, em face da ignorância e da perversidade que se manifesta no caminho de nossas experiências comuns. Vamos nos deparar com pessoas ignorantes, perversas, mas vamos pensar o seguinte: e quão ignorantes e perversos nós somos ainda? Não tem outros que nos toleram também? A gente tem que ter a humildade de saber que patamar que nós estamos. E lá no topo da escala, não estamos não. Ela está longe. Mas é o exercício contínuo da mudança para melhor. É o que Kardec caracterizou o verdadeiro espírita, né? Como se caracteriza o verdadeiro espírita? Pelo esforço em superar suas más tendências, suas más inclinações. Quer dizer, não isentou ninguém, todo mundo tem más inclinações. Se está encarnado aqui no planeta Terra, tem más inclinações. Então nós temos. Ponto negativo para nós. Então vamos corrigir. E nesse esforço que nós mostramos realmente que caminho que nós queremos obter. A gente quer ser melhor? Vamos ser ativos no bem. Vamos pôr em prática o que a gente aprende. É difícil, gente. É difícil. É difícil porque a gente faz difícil. Porque na realidade é muito fácil. Vocês já sabem o que eu vou falar, né? 909. Pelo menos uma coisa nesse curso, eu tenho certeza que eu vou sair diplomado. Essas duas questões, a primeira é a 909. Essa não. Se tivesse um tribunal lá no plano espiritual, vocês têm que responder 2 questões no livro dos Espíritos. Vocês vão rezar para cair essas 2. Né? Se responder as 2, entra. E se falar assim, você pode escolher. Quer deixar escolher, porque você está lá uma do meio. Escolhe 2 aí e responde. Respondeu certinho, você pode entrar. Beleza? Natural é o desejo de confiar ao outrem as sementes da verdade e do bem. Entretanto, se somos recebidos pela hostilidade do meio a que nos dirigimos, não é razoável nos mantenhamos em longas observações e apontamentos. Olha, presta bem atenção nessa exortação aqui. Natural é o desejo de confiar aos outros a semente da verdade e do bem, ou seja, as lições do Evangelho. Entretanto, se somos mal recebidos, né, não é razoável que a gente adentre mais ainda nesse campo. Não está tendo aceitação. Para que bater na mesma tecla? Que ao invés de conduzirmos a tarefa a êxito oportuno, em vez de ter um êxito, estabelece sombras e dificuldades em torno de nós. Ou seja, aí vem também a questão da prudência, né? Sermos prudentes quando formos repassar as questões do Evangelho, né? Não é todo mundo que está preparado
para receber. Tem pessoas que despertam com o trinar dos pássaros, e tem pessoas que não despertam com o revoar dos trovões. Então a gente tem que saber com quem está lidando. Se alguém te não recebeu a boa vontade, nem te percebeu a boa intenção, por que a perda de tempo em sentenças acusatórias? Tal atitude não soluciona os problemas espirituais. Ignoras, acaso, que o negador e o indiferente serão igualmente chamados pela morte do corpo à nossa pátria de origem? Encomenda-os a Jesus com amor e prossegue em linha reta buscando os teus sagrados objetivos. Há muito por fazer na edificação espiritual do mundo e de ti mesmo. Sacode, pois, as más impressões e marcha alegremente. Tá. O ponto-chave do texto abordado por Emmanuel é justamente a gente ter a disposição de repassar a luz do Evangelho. Não é pegar o Evangelho e chegar com determinados confrades ou irmãos de outras doutrinas. Vem cá que eu vou falar de Jesus para você. E pega, não é isso. Aliás, geralmente quem faz isso é muito mal entendido. Eu tenho dó, realmente eu tenho dó. Ultimamente eu não tenho até recebido pessoas batendo na minha porta querendo pregar o Evangelho, não, mas antigamente era muito comum, né, receber as pessoas, principalmente aos domingos. Né? Posso ler um trechinho de Jesus para você? Pode. E é interessante porque as pessoas elas acostumavam tanto com o não, que quando você falava sim, elas ficavam assim, maravilhadas. Quando eles tocam intervalo em casa, os testemunhos, né? Aí falam, olha, a gente pode conversar com você, a gente fala, eu sou espírita, eles vazam rapidinho. Vão embora. Pois é. Isso é falta de carinho para essas pessoas. Não pode, isso não pode fazer, isso é falta de amor ao outro. Tá? Não pode fazer isso. Mas se tiver com pressa, bastante atarefado com as coisas de casa. Se tiver com a panela queimando no fogo, você pode falar, fazer isso. Mas eles têm que falar assim, ó, não tem problema, o Evangelho é um só, mas eles não ficam. Mas Não, eu falei no tom da brincadeira, tá? No tom do que eu acho certo, não que eu esteja certo, mas do que eu acho certo, é o seguinte: a gente tem que ter empatia. Empatia é colocar-se no lugar do outro. O que ele está fazendo? O que ele está passando? E o que ele está sentindo? Você gostaria de receber uma ironia quando você está levando uma pérola que você acha? é verdade. É a mesma coisa. Então, teve uma vez que eu achei assim, acho que foi no sábado à tarde, chegou em casa, bateu, tinha uns 5 ou 6 pessoas, 2 mais adultos e o resto mais novinho, né? Aí, posso ler o Evangelho para você? Posso ler o trechinho? Pode. Aí eu falei, você não quer entrar? Entrou, acomodei no sofá, sentei, pode falar. Aí pegou o trecho, leu, comentou, falou da igreja, dos cultos, da revista, tinha uma revista. E ele viu na estante, por incrível que pareça, ele viu na estante, tinha um tanto de livro na estante, né? Mas não tinha os livros espíritas. Podia ter um ou outro, mas não dava para ver direito. E tinha um livro lá, que era um livro
que meu tio tinha dado para minha mãe. Meu tio é Mormon, né? É um livro dessa linha aí. Eu não sei se é um livro de Mormon, se não é. Aí eles bateram o olho naquele livro e falaram: nossa, esse livro é muito bom. E ficaram maravilhados com o livro. Eu falei: quase que eu dei o livro para ela, mas o livro não era meu, né? Não, você pode levar. Mas como o livro não era meu, eu não pude fazer isso. Mas, olha, eu atendi de uma forma como eu nunca tinha atendido. Eu estou reportando essa experiência para dizer como é que foi o meu sentimento depois. Então, olha, eles saíram radiantes, alegres, me querendo bem. Não foram assim aquelas pessoas que te impulsionam: não, você tem que ir para a igreja, tem que fazer isso. Não, apenas conversamos com amigos. Ele ficou voltando? Não voltou. Porque lá em casa aconteceu isso. Mas existem pessoas e pessoas. Existem pessoas, isso é karma, assim. Então, eu não tinha esse karma. Tá? Aí ele falava assim: bom, hoje eu gostei. Outra semana era eu. Uma vez conversava, escutei e tal. E aí deixava um horário de reunião. Cara, não, eu quero salientar o seguinte: errar, todos nós erramos. E todos nós, tem dia que você está bom, tem dia que você está ruim. Então, esse dia foi uma experiência, olha, isso faz muito tempo. Há muito tempo. Deve fazer aí para lá de 30 anos. Aí teve uma outra experiência, com o mesmo pessoal, o mesmo tipo. Eu estava indo pegar um ônibus, eu estava lá perto do Jardim Olímpico. Estava indo pegar um ônibus, mas aquele dia que você está correndo, que as coisas já estão cheias de problemas, muitos problemas. A cabeça já está daquele jeito. Aí, parado no ponto, parei no ponto esperando o ônibus chegar. Me chegam 2 pessoas. Posso falar um trechinho do Evangelho para você? Ele tinha esperado falando: pode. Aí ele faz uma perguntinha para mim. Deixa eu ver se eu lembro a pergunta. Aquelas perguntas que dá dupla, né? Aquelas pegadinhas. Quem comanda o mundo? Essa é fácil, né? Vou tirar 10. Quem comanda o mundo? Eu falei assim: não, é fácil, Deus. Ele falou: está errado, é o diabo. Eu falei: parou, eu já estava por aqui. Na hora que falou isso, eu fui até sem educação. Não, então tá, parou por aqui, obrigado, tchau. Não quero falar mais, não. Eu fui sem educação, eu fui, mas eu não aguentei. Também sou humano. Mas o que eu queria salientar é o seguinte: foram 2 abordagens e 2 recepções que eu tive com o mesmo pessoal. Não as mesmas pessoas, mas o mesmo tipo de pessoas. Uma, eu tenho uma lembrança muito grata, me traz um bem-estar de lembrar disso. De lembrar da face, da conversa, das pessoas, daquela sensação. A outra é essa pesada. E eu não esqueço das 2. Só que essa me faz mal. E essa me faz bem. Viu como é que a vida é feita de escolhas? Essas coisas, esses impulsos, que a gente tem que refrear. Porque nos faz mal. Está guardado, eu não consigo esquecer. E foi uma coisa corriqueira do dia normal. Não esqueço. E aí? E quantas vezes a gente faz a mesma coisa? Mas vejam bem, quando você fere alguém,
você tem um débito a ser ressarcido. E isso não vai sair enquanto não ressarcir. Não sei como. Acho que vou fazer um churrasquinho com esse povo. Sério mesmo, é complicado. Então, se alguém nos faz mal, nos recebe mal, apenas ignoremos, porque a pior coisa que tem é revidar. Como nesse exemplo, eu guardo isso e outras coisas, outras ações, que pode parecer até uma ação comum, mas a partir do momento que você tem um entendimento de que aquilo ali é errado, e você fez, a consciência massacra. Quanto mais nós tivermos entendimento, mais a nossa consciência vai acusar, e ela não deixa passar. Então, o que é melhor de se fazer? O que é melhor de fazer é sempre as escolhas certas, sempre seguir o Evangelho. Ok? Vamos para o próximo? Vamos sacudir o pó dessa aqui, vamos para o próximo? Vamos para Lucas. Hoje não tem Paulo, né? Não, hoje é Jesus. Hoje é Jesus e Lucas, hoje não tem Paulo. Deram tempo no Paulo. Contempla mais longe, capítulo 72. Fala de Jesus, né? A fala de Jesus fica em Lucas, capítulo 6, versículo 38. Porque com a mesma medida com que medires, também vos medirão. Ver que é complemento um do outro? Sempre. Eu já esqueci o título do outro. Sacudir o pó. Sacudir o pó. Contempla mais longe, porque com a mesma medida com que medires, também vos medirão. É a tal da lei de ação e reação. O que você faz aqui, recebe aqui. Mas não tem um atenuante aí, não? Pode ter. Mas olha só, esse problema de fazer e receber de volta é consciencial. E eu acabei de mostrar uma coisa bem banal, bem superficial, mostrando que a consciência não esquece. E se eu buscar, hoje, por incrível que pareça, hoje eu estava parando, estava na mesa do escritório, estava lembrando algumas coisas do passado. Agora não lembro o que era, mas estava lembrando. Estava lembrando as coisas do passado. Nossa, por que eu fui lembrar disso? Por que eu fui lembrar daquilo? Tudo aquilo que a gente fez de não certo, ou ação não deveria ter sido daquele jeito, está tudo gravadinho, né? Tudo gravadinho. Você pode até nem no dia a dia nem se dar conta, mas quando você para, às vezes alguma coisa puxa aquela ação, é doloroso. E a gente tem uma atenuante grande que é o nosso corpo de carne, né? Nosso corpo, ele evita, pelas suas particularidades, ele evita que a gente lembre de tudo, né? Ele funciona mais ou menos como um escudo, protegendo-nos de nós mesmos. Mas quando a gente perde esse corpo de carne aqui, a gente volta para o plano espiritual, a gente está sem esse escudo. É a consciência pura. E o corpo perispiritual, mas esse é mais ralinho, né? Esse já não absorve tanto que nem o corpo físico. Então, a gente vai se deparar com a nossa consciência face a face. E vai ser duro, vai ser difícil. Tanto é que a maioria das pessoas que estão no plano espiritual, que já tem uma certa consciência, eles perdem de tudo quanto é jeito para encarnar. E quanto mais comprometidos forem perante a lei, eles falam, pode escolher qualquer lugar, eu estou aceitando sertão, estou aceitando África, estou aceitando qualquer coisa, mas não quero ficar aqui. Por quê? É muito complicado você estar face a face com a tua consciência.
Você quer logo consertar isso. E isso é bem comum de espíritos que estão não fazendo os seus planejamentos encarnatórios, fazendo a sua comprinha, né? Aí vem lá com a listinha. Eu fiz isso na encarnação anterior, então eu quero nascer com uma limitação cerebral, não quero ser tão inteligente, não. Eu seduzi muita gente, fui pro caminho, não, corpo feio, quero ser ou magrelo demais, ou gordo demais, ou ter um defeitinho. Tá. Aí vem pobre, vem feio, ignorante, órfão. Aí foi o pacote completo. Aí nasce aqui, primeira chamada junto à consciência, vai lá e suicida. Não aguenta o baque. Então, a gente leva uma coisa para o lado da brincadeira, a gente fala sério. Os nossos mentores espirituais, no planejamento, eles falam assim: não, isso aqui não. Isso aqui você não vai suportar. Isso aqui vai, isso aqui não vai. A gente tem sempre acompanhamento, porque nós não temos maturidade ainda para tomar conta da nossa vida. A gente não está no patamar de ter maturidade suficiente para... Aí o que acontece? A gente faz um pacote desse mais pesado, quando chega aqui fica culpando Deus. Por que eu nasci desse jeito? Por que sou feio e o outro é bonito? Por que eu não tenho dinheiro e o outro tem? Por que minha família é toda desregulada e a outra família é perfeita? Então quando a gente chega aqui, a gente culpa Deus, sendo que, na maioria das vezes, nós acompanhamos e pedimos isso. Então, se está ruim, gente, podia estar pior. Só não está ruim porque nossos mentores, nossos irmãos espirituais realmente minimizaram os nossos acertos. Então, como eles têm muito mais sobriedade do que nós, a gente pode convir que tudo que está nos acontecendo é para o nosso bem. Tudo. Porque se fosse diferente disso, não haveria lei de justiça, lei de amor. Então, a gente pode ficar plenamente confiante, sossegado de que tudo que nos acontece e o que somos, com quem estamos, está tudo certo. Tudo certo. E o que acontece, o que nos acontecerá, é na medida exata para corrigir algumas imperfeições e para nos dar um up, para que possamos evoluir melhor cada vez mais. Com o tempo mais longe, uma fala de Jesus está em Lucas capítulo 6, versículo 38. Porque com a mesma medida que medirdes, também vos medirão. Porque com a mesma medida com que medirdes. Ou seja, do jeito que nós julgarmos os outros também vão nos julgar. Do jeito que a gente vê os outros também nos verão. Né? Então, como que a gente quer que os outros nos vejam? De uma forma boa, equilibrada, né? Bela, respeitável. Só que a gente olha para os outros e... Sabe o que é pior? Pior de tudo, vou contar para vocês em segredo. A gente só fala do que o nosso coração está cheio. A boca fala que o coração está cheio. Então esse negócio de boca para fora não é bem da boca para fora. A gente fala o que sente. A gente fala assim, a tal pessoa é feia. É porque nós vemos a feiura em nós. Tal pessoa é má. Porque nós vemos a maldade em nós. A outra pessoa serve como espelho. A gente enxerga nela o que deveria enxergar na gente. Mas também toda moeda tem duas faces. E quando você vê o lado bom das pessoas ativas do bem, que fazem caridade, que são solidárias, que são amigas, que são pessoas que renunciam-se
para ajudar o outro, que tem profissões perigosas, insalubres ou de alta dedicação em benefício do próximo. É uma prova de amor. E a gente vê muitas vezes só o lado negativo, porque a gente está vendo no outro o que ainda jaz em nós, infelizmente. Então eu vou fazer o seguinte: a partir de amanhã eu só vou ver o lado bom das pessoas. Duvido que alguém consiga. Eu duvido. Porque a natureza não dá saltos. Não é porque você quer que você vai morrer assim de uma hora para outra. Você pode refrear. Não, a partir de amanhã eu não falo mais mal de ninguém. E calma, posso fazer isso. O problema é o seguinte: a partir de amanhã eu não vou sentir mais aquilo. É difícil. A partir de amanhã eu vou gostar muito daquela pessoa que eu não gosto. Não é assim. Não é assim. Não é assim. É um exercício, é uma mudança passo a passo, gradativa. De uma hora para outra você pode só refrear. Isso na minha concepção. E eu acho que eu sou certo. Eu acho que eu estou certo. Posso até estar errado, porque somos falhos, não somos sábios, mas eu acho que pela minha vivência, por mim, analisando por mim, é muito difícil de uma hora para outra você mudar a chavinha. Eu sou ruim agora, não, eu encontrei Jesus, agora sou uma pessoa do bem. Eu refreio os meus maus costumes e tento dar ênfase ao que tem de bom. Tem conhecido que entrou por uma determinada doutrina e essa doutrina é muito mais rigorosa. Por exemplo, não pode beber, não pode fumar, não pode outras coisas que outros não permitem, né? Não precisa entrar em detalhes. Mas é o seguinte: então entrou, aí é aquela beleza, né? Maravilhado, quer levar todo mundo para aquela doutrina, tudo sem problemas. Acontece que ela fumava e bebia. Vocês acham que esse vício, a partir do momento que entrou na doutrina, esse vício desapareceu? Não. Estou falando um fato real, verídico, conhecido, pessoa conhecida. Não. Aí o que fez? Flexibilizou a doutrina. Eu vou me adaptar. Hoje essa pessoa fuma? Fuma. Hoje essa pessoa toma socialmente? Sim. Continua indo nos cultos? Sim. Então vejam que o fato de você ter aceito não quer dizer que você modificou. Para alguns é muito complicado lidar com vícios. Eu falei de vícios físicos, orgânicos, né? Viciação química, dependência. Mas tem os vícios do espírito, do ser, né? Da individualidade. Quer ver um vício? Egoísmo. É um erro, um desvio de conduta. Orgulho e vaidade, nem preciso falar. Mas egoísmo. Avareza. Justo. Nós temos um miserável. Avareza. Tem tantos. Tem muitos. Tem muitos. Não convém a gente adentrar nesse universo, porque é muita coisa. Mas o que você não consegue mudar isso de uma hora para outra. Se fosse assim, uma encarnação só,
Corrigia tudo. Corrigia tudo. Não dá. Natureza não dá saltos. Quantas pessoas que você nota por aí, nas sarjetas, moradores de rua, altamente orgulhosos e vaidosos. Da onde que vem esse orgulho, essa vaidade? Né? Eu sou, a sua postura ereta, né? A postura de que eu sou superior, mesmo estando naquela condição, se acha. Tem eu acho que eu li essa passagem aqui num dos livros de biografias do Chico Xavier. Acho, não me recordo direito. Vou contar a história, mas eu não sei muito bem a fonte de onde que eu tirei. Tinha um indivíduo morador de rua. Aquelas casas antigamente tinham alpendre, né? Os alpendres eram abertos, aqueles portãozinhos baixinho. Então, esse morador de rua entrava e dormia no alpendre de tal pessoa. Aí chegava de manhãzinha, pegava e ia embora. Mas tinha aquele inconveniente de toda noite no alpendre dele estar aquele indivíduo. Aí o morador da casa era uma pessoa boa, uma pessoa religiosa, uma pessoa que queria sempre fazer o bem. E se condoeu daquilo e fez o seguinte: vou dar uma moradia para esse homem, para esse morador de rua. E ele se movimentou e conseguiu, não sei se alugar uma casa, uma casinha, não sei o que ele fez. Ele conseguiu uma morada para esse morador de rua. E deu a casa para ele morar, né? Mesmo simplesinho, ele tinha agora um teto. Foi uma noite, 2 noites, uma semana. Passou algum tempo, ele estava novamente dormindo na rua. Novamente. Aí, essa pessoa foi questionar: por que você está fazendo isso? E ele falava: eu não consigo, eu não me acho digno de ter um teto para morar. Eu não me sinto bem. E o meu lugar é na rua. Veja bem, vamos raciocinar. Eu não lembro direito da história para contar melhor para vocês, tá? Mais detalhes. Mas é o seguinte: o erro dele no passado foi tão extenso, tão grande, que ele impôs a si próprio, nessa encarnação, que ele não poderia ter de forma alguma um lugar para morar. A moral da história é essa: ele não sentia consciencialmente bem, digno de ter uma morada, e o lugar dele era na rua. Agora vejam o grau de complexidade desse caso, consciencial. O que o indivíduo deve ter feito no passado para que, mesmo em estado de reencarnado, de esquecer tudo o que aconteceu na vida pretérita, ainda arrastar consigo no subconsciente um karma dessa moça, desse tamanho. Então veja que não é fácil. Então, ir para o lado dos desvios, dos enganos, é muito caro. É muito caro para que nós possamos resgatar essas dívidas. Então, convém que o nosso caminho seja realmente no roteiro do Evangelho. Eu já comecei a ler esse texto? Não. Só o primeiro, o título. Só o título? Só o título.
me perdi, empolguei. Empolguei. Porque com a mesma medida que pedirdes, também nos medirão. Tá? Vamos ver então o texto de Emmanuel, né? Para os que movem o céu é um continente de gelo sustentado a focas. Você não sabia, disso? Para os que movem o céu é um continente de gelo sustentado a focas. Para o selvagem da floresta não há outro paraíso além da caça abundante. Para o homem de religião sectária, a glória de além-túmulo pertence exclusivamente a ele e aos que se lhe afeiçoam. Isso está mais ligado para nós, né? É tão atrativo falar mal dos outros, né? É verdade. Mas eu vou lembrar uma coisinha aqui, já que nós estamos nesse tema. Uma frase que eu ouvi de uma pessoa de conhecido. Vocês estão vendo que tem bastante conhecido, né? Falou o seguinte para mim, ele também de uma determinada religião, né, determinada doutrina. Ele falou assim, com toda a convicção do mundo: eu sei que eu estou salvo. Eu sei que eu estou salvo. Que eu. Aí vem. Entenderam o salvo, né? Vai para o céu, né? O famoso vai para o céu. Eu sei que eu vou para o céu. Para o homem de religião sectária, a glória de além-túmulo pertence exclusivamente a ele e aos que lhe se afeiçoam. Tem um outro amigo conhecido que falou a seguinte frase para mim. Ele sabia, ficou sabendo, né, porque eu era espírita, e conversando de religião, uma coisinha aqui, outra coisa lá. A minha pergunta a ele foi a seguinte: eu sou uma pessoa honesta, trabalhadora, me dedico às coisas corretas, do bem, praticamente uma pessoa que acredita em Deus e se diz cristã. Tem todos os atributos, eu tenho todos os atributos para ser uma pessoa que normalmente, pela ótica, né, seria eleita para entrar no céu. Tinha alguns atributos. Modéstia não era uma delas, não, mas tudo bem. Mas eu tendo, a pergunta minha a ele era essa: eu tendo esses atributos, eu vou posteriormente ser um dos eleitos? Ele estava falando da religião dele. Ele falou assim: não. Mesmo eu sendo seguidor do Cristo, mesmo sendo cristão, não. Quer dizer, eu sigo o Evangelho, sou uma pessoa do bem, não faço mal a ninguém, e depois que eu morrer, eu não vou ser salvo? Ele falou: não. Mas por quê? Porque você não aceitou Jesus. Eu falei: mas eu acabei de falar que eu sou cristão. Não, você tem que pertencer à igreja. Quer dizer, tem que aceitar Jesus na igreja? Se você não for batizado na igreja, você não vai ser aceito no reino do céu. Tá, e o que vai acontecer comigo? Então, aqueles que não foram eleitos vão para o inferno. Mas tá, e quanto tempo eu vou ficar lá? Ele falou assim: eternidade. Não é eternidade, mas não tem nenhuma chancezinha. Não, tem um negócio que tem em tal lugar que fala o seguinte: tem a repescagem. Tem um segundo julgamento. É mais ou menos isso, né? Segundo julgamento. E nesse segundo julgamento vai ser perguntado a mesma coisa para você: se você aceita Jesus. Tá, e se eu falar assim, que eu vou conseguir continuar seguindo o meu caminho, o meu jeito de pensar, o meu jeito de ser, a minha doutrina? Aí não tem mais jeito. Olha, é tudo que está falando aqui, ó. Para o homem de religião sectária,
A glória de além-túmulo pertence exclusivamente a Ele e aos seus, aos que se lhe afeiçoam. É uma ótica assim estreita, egoística, totalmente desprovida de empatia pelo semelhante. Seres humanos não são descartáveis, seja quais forem, todos são filhos de Deus. E nenhum deles, como Jesus disse, se perderão. Nenhum. Então esse negócio medieval de falar de fogo eterno, de punição eterna, me desculpem todas as religiões e pensamentos contrários, mas isso é uma falta de caridade extrema, uma falta de amor ao próximo total. E esse tipo de pensamento nos dias atuais são dignos de pessoas infantis ou ingênuas ou totalmente desprovidas de empatia. Não aceita-se, não dá para se aceitar mais no mundo atual, com o grau de inteligência, coerência que nós já temos, aceitar que qualquer um de nós possa se perder eternamente numa punição eterna de dor, de escravidão, de sofrimento. Isso não existe. Isso não condiz com as leis que nos regem, que são leis de amor. Deus é amor. Isso é totalmente contrário ao que é amor. Esse conceito, me desculpem, todas as óticas contrárias, é um desrespeito à vida, é um desrespeito ao ser humano. Sei que eu não deveria nem estar tratando desse assunto, mas é uma incoerência, é ilógico, é irracional e não é humano. Não cabe mais no mundo atual nosso nós darmos asas ao mal. Isso é o mal, é a punição. Toda a punição, todo esse inferno que se fala é uma coisa consciencial. Quanto mais nós evoluirmos, quanto nós melhorarmos, a nossa consciência mais nos infernizará. Então todos os atos, até aqueles pequeninos, lá do passado, que você fez num instante, num rompante, vão te atormentar. Isso é um inferno. Não aquela coisa de sofrimento eterno, de dor, de todo tipo de escravização. Fogo dele. Pois é. É a maldade, é a constituição da maldade. E o pior dos piores. Quantos seres humanos existem na face da Terra hoje? Vivos? 7 bilhões. Isso é uma geração. Soma-se todas as gerações que teve. Faz de conta que só teve uma vida cada indivíduo. Quantos bilhões de indivíduos tem? Sabe quantos que você salva? Menos de 1 milhão. Faz a conta. Faz a conta. Isso é um atestado de burrice, né? Para Deus. Ó Deus, o Senhor errou aqui, ó. O Senhor criou, vamos supor, 100 bilhões de espíritos, mas desses 100 vem tudo com defeito de fábrica. Vai tudo ser jogado no fogo, não foi para queimar, não serve para nada. Pode sofrer eternamente, mas não morre não. Vai queimar ali, mas eternamente, não tem saída não. Mas só esse grupinho aqui, ó, é que vai ser salvo. Poxa vida, gente. Com todo o respeito que eu devo a todas as religiões. Mas isso não é uma coisa de religião. Isso é interpretação. É interpretação humana. E essa interpretação está errada. É uma interpretação que não leva mais a lugar nenhum. É um freio da Idade Média, que foi útil, talvez, na Idade Média. Pôr medo nas pessoas para que elas não fossem para o lado da maldade.
Ali ela teve a serventia. Hoje, junto a pessoas esclarecidas, o que tem que imperar entre nós é a lei do amor. E que todo indivíduo é importante. Todo indivíduo é importante. E mesmo aqueles que a gente acha, esse aqui está perdido, não está. Não está perdido. Nenhum vai estar perdido. Para o sábio, este mundo e os círculos celestiais que o rodeiam são pequeninos departamentos do universo. Para o sábio, este mundo e todo o plano espiritual, né, são pequeninos departamentos do universo. Ou seja, aqui tem uma concepção muito mais centrada, real, do que é o nosso mundo aqui, do que é a nossa vida. Transfere a observação para o teu campo de experiência diária e não ouvides que as situações externas serão retratadas em teu plano interior. Cada um tem seu time, cada um tem a sua percepção. Dentre nós que estamos presentes aqui, a gente não vai ser idêntico nas percepções que nós temos do mundo exterior e do mundo interior. Cada um tem a sua percepção. Mas lógica, realidade, verdade é uma só. A gente pode ter várias teorias, mas a lógica é uma só. É em busca dela que nós estamos. E a gente nunca deve se achar o detentor da verdade plena e absoluta. Nós somos detentores de apenas uma pequena parcialidade que a nossa mente consegue aquilatar da verdade. Estamos construindo isso. E isso que nós estamos fazendo hoje aqui, nessa noite, esse pequeno intervalo de estudo, nada mais é do que mais um pouquinho que se expande na nossa ótica. Transfere a observação para o teu campo de experiência diária, não ouvides que as situações externas serão retratadas no teu plano interior, segundo o material de reflexão que as podas da consciência. Ou seja, cada um vai ter um cabedal de conhecimento. Então, muitas coisas que eu estou falando aqui, um vai entender de uma forma, outro vai entender de outra forma e outro de outra forma. Mas isso está sendo importante na construção do pensamento de cada um. E também do filtro. Tudo aquilo que eu falar de errado, aqui tem que ser deletado. E tudo que for realmente coerente, lógico, tem que ser observado e vai ali para a estante do nosso conhecimento. Se perseverares na cólera, todas as forças em torno te parecerão iradas. Quem nunca teve um dia que hoje, se vier ao meu lado, eu vou e fica torcendo para alguém te amolar para você dar um revite, né? E a gente se diz, hoje eu estou satisfeito porque eu dei um fora na tal pessoa. Pois é. Olha só. Se perseverares na cólera, todas as forças em torno te parecerão iradas. Quantas pessoas no seu dia a dia, no convívio do lar, junto aos filhos, ou junto à esposa, ou junto ao esposo, dependendo do indivíduo, adoram uma intriga, adoram uma discussão, adoram um embate, uma reclamação. Sabe por que isso acontece? Porque você está exteriorizando o que está dentro do seu coração. É o que você quer. Você quer tirar aquela energia dali de dentro. Não importa se vai ferir o outro. Eu acho a coisa mais absurda, uma coisa que o pessoal fala, muitos casais falam, né? Eu adoro brigar com o meu marido, com minha esposa,
Porque na hora da reconciliação é outra coisa. Já ouviram? Já ouviram essa? Puxa, é digno de dó. Nem é digno de menção. Eu vou comentar isso. Mas olha do que o indivíduo está nutrindo, né? Está nutrindo a discussão, o caos, para depois, na hora que vier a paz, como se fosse o Éden temporário, né? Depois volta tudo de novo. Isso mostra a ingenuidade, isso aí é muito infantil. Analisa bem, não é uma coisa infantil, um procedimento infantil, uma coisa de birrinha, né? Se preferes a tristeza, anotarás o desalento em cada trecho do caminho. Se duvidas de ti próprio, ninguém confia no teu esforço. Se te habituaste às perturbações e aos atritos, dificilmente saberás viver em paz contigo mesmo. Se te habituaste às perturbações e aos atritos, dificilmente saberás viver em paz contigo mesmo. São essas pessoas desajustadas que estão sempre procurando encrenca em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é tipo de pessoa. Depois a gente para e reflete por que os nossos hospitais estão tão lotados, né? Tanta gente sofrendo, tanta dor, né? Tanto sofrimento que poderia ser evitado. Se as pessoas não cometessem isso, mas fazem isso dia a dia, todo instante. Eu falei agora há pouco, você fala uma coisa, faz um ato, é uma manchinha. Faz outro, é outra manchinha. Faz um tanto, é aquela manchona. Vai chegar um ponto que você não suporta tanta mancha, tanta sombra dentro de si. Aquilo ali tem que ser expurgado. Aí o nosso corpo físico não aguenta esse massacre e vai drenar. E como que drena isso? Através das doenças, das enfermidades. Então, da onde que origina-se a dor que paira por todos os recantos? Do nosso mau procedimento. Qual que é o remédio para essas dores? Já está 2000 anos o remédio gratuito aí. Evangelho. Segue-o, aplica-o na sua vida. Como? Seja bom, seja honesto, seja trabalhador, seja fraterno. Coisas básicas. Ame o próximo, ame a si próprio. Faça o bem indistintamente. É tão difícil assim. Não fale mal dos outros, não julgue. Coisas básicas. Evita tanta dor. Quando que o mundo nosso terá realmente um mundo de regeneração? Quando a gente aprender o Evangelho. Simples assim. E quanto tempo vai demorar? Depende de nós. Se a gente continuar repetindo de ano, 3.000, 4.000, sabe, sei lá. Quando? Mas se fizermos as lições certinho, se tivermos consciência disso e aplicarmos na nossa vida, daqui a algumas gerações já está um mundo totalmente modificado. Aliás, o nosso mundo já modificou. Se você parar para pensar mesmo, já modificou. Tá um Éden? Não está. Tá um paraíso? Não está. Mas melhorou bem. Melhorou bem, sim. Mas ainda está. Tem muita coisa a ser burilada. Respirarás na zona superior ou inferior, torturada ou tranquila, em que colocas a própria mente. Olha, quer dizer que a nossa vida,
O que acontecerá conosco, depende aonde nós colocarmos o nosso pensamento, as nossas situações. Se viver condignamente, vai dar tudo certo. Demorou, né? Se vivemos condignamente, vai dar tudo certo. Mas se vivemos tortuosamente, vai dar tudo errado. Respirarás na zona superior e inferior, torturada ou tranquila, em que colocas a própria mente. E dentro da organização na qual te comprases, viverás com os gênios que invocas. Se te detens no repouso, poderás adquiri-lo em todos os tons e matizes. E se te fixares no trabalho, encontrarás 1000 recursos diferentes de servir. Aonde que está o nosso coração? Estamos nós. Volta à questão 909. Sabe por quê? A gente fala assim, está tudo ruim, né? Ah, podia estar melhor. E por que não está? Porque aquele mínimo esforço que nós precisamos fazer para que as coisas melhorem, a gente não faz. Falta vontade. A gente não quer se disciplinar. A gente não quer melhorar. A gente podia fazer um exercíciozinho para ver se, para comprovar esse negócio, né? Para comprovar se essa questão 909 realmente funciona. Eu vou pensar em alguma coisa. Terça-feira, vocês me aguardem. Nós vamos tentar fazer um laboratório aqui da questão 909. Vamos pôr em prática alguma coisa que a gente acha muito difícil e nós vamos conseguir fazer com o mínimo de esforço. Eu vou pensar. Tem uma semana para esse trabalho. Geralmente eu penso 5 minutos antes de chegar aqui, mas... Em torno de teus passos, a paisagem que te abriga será sempre em tua apreciação aquilo que pensas dela. Viu? Assim como as pessoas que estão à nossa volta serão o que a gente pensa delas. E a gente só vê o mundo exterior cinza ou colorido que jaz dentro de nós. E só vê as pessoas belas ou feias, boas ou más, conforme nós vemos o nosso mundo interior. Porque com a mesma medida que aplicares à natureza, obra viva de Deus, a natureza igualmente te medirá. Ou seja, o que vocês acham? Você acha complexo demais a vida ou muito simples? Médio. É médio. A partir do momento que você tem entendimento, é muito simples. Enquanto você não consegue esse entendimento, é muito complexo. Na realidade é simples. Eu acho simples. A gente dificulta. Olha, lembra daquilo que eu falei ano passado, ou retrasado? Que o discípulo procurou o mestre para que explicasse para ele a Bíblia com pouquíssimas palavras, né? E ele falou uma palavra e resumiu tudo. Será que o problema nosso não é esse? E ele complementou assim: a palavra é ama, amor. Aí eu sei de tudo. E por que a Bíblia é tão extensa para exemplificar para vocês poderem entender o significado do que é amor? Então nós estamos em busca dessa resposta. E cada um tem seu grau de conhecimento.
Cada um tem suas imperfeições, tem suas limitações, tem suas ingenuidades, tem suas genialidades. Cada um tem a sua particularidade. Então, olha, é complexo. Vocês já estudaram no colégio a fórmula de Bhaskara? Lembra disso? Eu lembro no colégio, 7ª série, né? 7ª, 8ª série, estudar a fórmula de Bhaskara. Menos B, mais ou menos, a raiz de delta sobre 2A. Nossa, nem vem agora. Ou coisa parecida. Puxa vida, foi uma coisa mais difícil. Difícil. Até hoje é difícil. Mas a partir do momento que você sabe, não é difícil. Quando você passa a entender, tudo que é complexo passa a ser fácil. Um idioma, você vai aprender um idioma. Nossa, quanta palavra, quantos. Aprende. Depois você aprende e fala, nossa, é tão simples. Eu acho que é por isso que ainda é difícil pra gente, porque a gente ainda está aprendendo. Exatamente. Então ainda ela não é simples, porque a gente ainda não aprendeu. Exatamente. Esse é o X da questão. Então, ela é complexa ou é simples? Bem, nós estamos no meio do caminho. Eu acho que é simples. Eu acho que é simples. O que falta é só a gente entendê-la. Não é tão complexo assim. Simples. Que você pode resumir numa coisa: amor. O resto tudo é complemento, nós estamos se complementando. Mas qual que é a base que a gente tem que constituir o nosso ser, a nossa matriz, o nosso espírito? Amor. Essa é a base. O resto é complemento. Nós estamos aprendendo a amar. Então, nós ainda não amamos. Estamos aprendendo. Mas sabe a boa notícia? Que nós somos amor. Essa é a boa notícia. Nós somos embrionário, com toda a potência ali latente, só precisa desenvolver. É esse o processo que estamos fazendo, desenvolvendo as nossas potências. Se Deus é amor, nós somos filhos de Deus, nós somos o quê? Algum DNAzinho dele a gente pegou. Então, a vida não é tão assustadora assim. Quando você compreende, mas tem tantas atrocidades, tanta coisa, você vai se prender disso? Sempre teve. Sempre teve. Mas você vai se prender nisso? Você vai viver no medo? Não. A boa notícia, sempre tem uma boa notícia. A boa notícia é que nós somos imortais. Só morre o corpo físico. Só o corpo físico. O resto permanece vivinho. Olha que beleza. Você pode perder um instrumento. E vai perder de qualquer jeito. Essa é a má notícia. Todo mundo aqui vai morrer. Essa é a má notícia. O corpo físico. A boa notícia é que a gente vai permanecer vivo. Sempre. Porque isso aqui é só um estágio. Nós não somos isso. Realmente. A vida é uma só. A vida é uma só, fora é mesmo. É? A vida é uma só. Às vezes são várias, mas a vida é uma. É uma só. E o bom é que não tem fim. E tem mais um adendo. O espírito não envelhece. Então, a pessoa se envelhecesse também, haja ruga. Haja ruga para nós. Gente, é isso. Boa noite para todos. Uma boa semana. Semana que vem estamos aí de novo com o nosso estudo.